A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Apocalipse 22, versículo 21. O livro é tradicionalmente atribuído ao apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho de João e das Epístolas joaninas. Escrito por volta de 95 a 96 d.C., durante o exílio de João na ilha de Patmos. Posição na Bíblia: Apocalipse é o 66 livro da Bíblia e o último livro do Novo Testamento. O livro possui 22 capítulos e 404 versículos, na divisão padrão da Bíblia Sagrada. Livro anterior: 3º João. Livro posterior: nenhum, pois Apocalipse é o último livro da Bíblia. Posição no Novo Testamento: Apocalipse é o 27º livro do Novo Testamento, encerrando o cânon bíblico. Apocalipse é um livro de revelação, apocalipsis em grego, que desvenda os propósitos de Deus para a história, culminando na vitória final de Cristo e na restauração de todas as coisas. Nosso texto, Apocalipse 22 versículo 21, é a saudação final do livro, uma bênção que resume a mensagem de esperança e graça para todos os crentes. Hoje, nosso coração será aquecido por um tema que ecoa como uma bênção final, um desejo eterno do coração de Deus para seu povo: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Esta frase, encontrada em Apocalipse 22 versículo 21, é a última palavra da Bíblia, um selo de esperança, amor e promessa que ressoa através dos séculos. Ela nos lembra que a graça de Jesus é o fundamento da nossa fé, o sustento da nossa vida e a garantia da nossa eternidade. O livro de Apocalipse, com suas visões grandiosas, profecias e promessas, termina com essa simples, porém profunda, bênção. Por que a graça? Porque é pela graça que somos salvos, pela graça que perseveramos e pela graça que aguardamos a volta de Cristo. Somos convidados a contemplar a suficiência da graça de Jesus para todas as nossas necessidades, em todos os tempos, até a consumação dos séculos. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Este versículo é breve. Ele serve como a saudação final de João, encerrando não apenas o livro de Apocalipse, mas toda a Escritura Sagrada. Para compreendê-lo, vamos analisá-lo em 3 partes. A graça, o Senhor Jesus Cristo esteja com todos. A palavra graça, charis em grego, é central ao Evangelho. Ela denota o favor imerecido de Deus, sua bondade gratuita que nos concede salvação, perdão e vida eterna. Em Apocalipse, a graça aparece em um contexto de julgamento, tribulação e vitória, lembrando-nos que, mesmo em meio às visões apocalípticas, a graça de Deus é a base da redenção. A graça é mencionada no início do livro, Apocalipse 1 versículos 4 e 5, graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e de Jesus Cristo, e reaparece no final, formando uma moldura teológica. Isso sugere que a graça de Deus permeia toda a narrativa do Apocalipse, desde a promessa de salvação até sua consumação. Permeia significa atravessar. A graça é o meio pelo qual somos salvos, Efésios 2 versículo 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé. Ela não depende de nossas obras, mas da bondade de Deus. No contexto do Apocalipse, a graça é a esperança para os crentes que enfrentam perseguição, Apocalipse 2 versículo 3, e a certeza da vitória final, Apocalipse 21 versículo 22. A graça é suficiente para todas as nossas necessidades, como Paulo declara em 2 Coríntios 12 versículo 9, a minha graça te basta. O Senhor Jesus Cristo. A graça é atribuída ao Senhor Jesus Cristo, que resume a identidade e a obra de Jesus. Cada parte do título é significativa. Senhor, Kyrios afirma a divindade e soberania de Jesus. No contexto do Império Romano, chamar Jesus de Senhor era um ato de fidelidade que desafiava a autoridade de César. Jesus, o nome humano de Cristo, que significa Yahvé salva, Mateus 1 versículo 21. Ele é o Salvador que se fez homem para nos redimir. Cristo, Cristos o Messias, o ungido de Deus, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Apocalipse apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, Apocalipse 5 horas e 6, o Rei dos Reis, Apocalipse 19 versículo 16, e o noivo que retorna para sua igreja, Apocalipse 22 versículo 17. A graça flui dele porque ele é o mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2 versículo 5, aquele que conquistou a salvação na cruz.
Jesus é a fonte da graça, pois de sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, João 1 versículo 16. A menção de Jesus no último versículo da Bíblia reforça sua centralidade na fé cristã. Ele é o Alfa e o Ômega, Apocalipse 22 versículo 13, o princípio e o fim de toda a história. A graça de Jesus é pessoal e relacional, oferecida a todos que o recebem, João 1 versículo 12. Esteja com todos. A frase de esteja com todos é uma bênção universal, dirigida a todos os crentes. Algumas versões incluem com todos os santos ou com vós todos, mas o texto grego majoritário simplesmente diz pant, todos, sugerindo uma abrangência ampla. Esta bênção reflete o desejo de João de que a graça de Jesus acompanhe todos os leitores do Apocalipse, em todas as épocas. O verbo esteja, em grego, do verbo einai, está no modo subjuntivo, expressando um desejo ou oração. É uma súplica para que a presença graciosa de Jesus sustente os crentes até sua volta. O amém final sela a bênção, convidando a igreja a concordar com essa oração. A graça de Jesus é para todos, sem distinção, Gálatas 3:28. Ela alcança judeus e gentios, ricos e pobres, fortes e fracos. A bênção final ecoa outras saudações paulinas, como 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Esta frase aponta para a esperança escatológica do Apocalipse. A graça de Jesus nos sustenta até o dia em que o veremos face a face. Apocalipse 22 versículo 4. Apocalipse 22 versículo 21 nos convida a viver na graça do Senhor Jesus Cristo. Este versículo, embora breve, é um resumo do Evangelho e um chamado à dependência de Deus. Vamos extrair 3 aplicações práticas. Viva pela graça, não pelas obras. A graça de Jesus é suficiente para nos salvar e nos sustentar. Muitas vezes, caímos na tentação de confiar em nossas obras ou méritos, mas Efésios 2 versículo 8 nos lembra que a salvação é um dom gratuito. Pergunte a si mesmo, estou vivendo pela graça ou tentando merecer o favor de Deus? Renda-se à graça hoje. No lar, pratique a graça perdoando alguém ou mostrando paciência em um conflito familiar. Na igreja, ore por um irmão em necessidade e ofereça uma palavra de encorajamento baseada na graça de Deus. No mundo, compartilhe o Evangelho com alguém, explicando como a graça de Jesus transformou sua vida. Apocalipse 22 versículo 21 é mais do que uma saudação final, é uma promessa eterna. A graça do Senhor Jesus Cristo está conosco hoje, amanhã e para sempre. Ela nos salvou, nos sustenta e nos levará à glória. Em um mundo marcado por incertezas, tribulações e pecados, esta graça é nossa âncora, nossa esperança e nossa alegria. Hoje, somos convidados a viver na plenitude da graça de Jesus. Que ela nos liberte do peso da autossuficiência, nos fortaleça nas provações e nos inspire a compartilhar o amor de Cristo com todos. Que possamos dizer, como João, amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22 versículo 20, aguardando com fé o dia em que veremos nosso Salvador face a face. Senhor Jesus, nós te louvamos por tua graça abundante, que nos salvou e nos sustenta. Perdoa-nos por confiarmos em nós mesmos e ajuda-nos a viver pela tua graça. Enche-nos com teu Espírito Santo, para que possamos compartilhar teu amor com todos. Que tua graça esteja conosco até o dia da tua volta. Que Deus abençoe e te guarde você e a sua família. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para novos vídeos.